Escravatura, ou seja, liberdade para os escravos. A abolição da escravatura aqui no Brasil, pessoal, não foi um processo rápido, não foi um processo fácil, pelo contrário, foi um processo muito longo. E mesmo depois da Lei Áurea ter sido assinada, os negros continuaram sofrendo muito aqui no nosso país. Tá? Por quê? Porque eles não tinham onde morar, eles não tinham onde trabalhar, porque tinha muito preconceito ainda. Então, os nossos escravos vieram aqui, ó, da África, tá? De vários lugares da África, porque a África é um continente, tá? Então, eles vieram de vários países, então, africanos, né? Então, o que acontecia? Os brancos chegavam lá na África e pegavam as pessoas à força. Então, muitas vezes, o pai e a mãe eram separados, tá? O pai vinha em um navio, a mãe e os filhos vinham em outro, certo? E eles vinham nos navios negreiros, tá? Que eu coloquei duas fotos para vocês observarem como eram, tá? Então não era uma viagem confortável, era uma viagem muito longa. Vejam aqui, ó, que eles têm pouquíssimas roupas, tá? Então não era, não, eu vou fazer uma viagem, vou arrumar minha roupa e vou embora, não. Eles, como eu falei, eles eram arrancados de suas casas, tá? Para vir aqui para o Brasil, certo? Então, ninguém vinha porque queria. Eles vinham porque eles eram obrigados, né? Eles eram raptados para vir para cá. E esses escravos, eles eram tidos como uma mercadoria, tá? Por quê? Porque eles eram vendidos, certo? Então, o dono da fazenda comprava os escravos para quê? Para que esse escravo pudesse trabalhar para ele, tá? E o que é um serviço escravo? Um serviço escravo é aquele que você trabalha arduamente, incansavelmente e não ganha, tá? Você tem péssimas condições para viver. E era o que acontecia, tá? Então, muitas vezes, esses escravos já chegavam aqui no Brasil doente. Por quê? Porque lá no navio, nos navios negreiros, olha só, eles quase não tinham comida, tá? Eles não tinham banheiro, então eles tinham que fazer suas necessidades por ali mesmo, tá? Então, vocês imaginam, você viajar longos dias, né? Vários dias sem comida, sem higiene. Muitos chegavam aqui muito debilitados, frágeis e já iam trabalhar, tá? Eles não tinham pausa para descanso, não. Eles já iam para os seus trabalhos. Então vejam que tínhamos escravos homens e mulheres, tá? Muitas vezes as mulheres iam trabalhar nas casas, limpando, cozinhando, cuidando dos filhos dos brancos, certo? Lavando roupa. E eu expliquei pro pessoal que estava lá na escola que não tinha máquina de lavar, né? Não tinha ferro elétrico. As casas não eram um piso como é hoje em dia, que é fácil de limpar. Muito pelo contrário, tá? Só pelas fotos vocês podem imaginar que isso aconteceu há muitos e muitos anos. Então não tinha nenhum tipo de tecnologia. E esses escravos, olha só, eles iam para trabalhar nas fazendas, nos engenhos, olha aqui, ó, com cana-de-açúcar. Isso aqui, pessoal, eles tinham que girar e não era uma coisa leve, tá? Eles tinham que girar para quê? Para fazer o caldo de cana. Então, tá vendo aqui, ó? Ele vai colocando a cana aqui no meio e eles vão girando essa madeira que vai fazendo o quê? Que vai triturando essa cana. Agora, você imagina você ficar o dia inteiro, porque o correto isso aqui era ser feito por animais, né? Que tem mais força, certo? Aqui nós estamos vendo, ó, os escravos carregando essa cana, certo? Para fazer o açúcar. Então, eles trabalhavam o dia inteiro, incansavelmente, com pouquíssima comida, até quando eles já estavam aqui no Brasil. E eles moravam aqui, ó, em senzalas, tá? Veja aqui por dentro, ó, não era um lugar com cama, um lugar limpo, não. Vejam que aqui, ó, nós temos até uma pessoa representando, né? Vejam que ele está com a perna presa. Por quê? Eles também não tinham tanta liberdade nas senzalas, porque eles poderiam fugir.
Então, eles tinham uma vida muito difícil, tanto de dia no trabalho quanto à noite. E não pense que eles comiam muito bem aí na senzala, não, tá? Geralmente era o que sobrava, tá? Então, eles viviam em péssimas condições de vida. E nós tínhamos, né, os quilombos, ou melhor, nós ainda temos, porque vários quilombos sobreviveram. O que era o quilombo? O quilombo era uma comunidade, tá? Com várias casas, né, com várias moradias. Vejam aqui o tipo de moradia que era, tá? Porque nós estamos falando de algo que aconteceu há muitos anos, certo? E dentro dessa comunidade, nesse quilombo, vejam aqui, ó, os negros podiam exercer o que era da cultura deles, né? Suas crenças, suas danças, porque eles eram proibidos de fazer isso lá nas fazendas. Então, quando eles conseguiam fugir, eles vinham para esses quilombos, né? Eles formavam esses quilombos onde eles podiam viver da cultura. E o negro, gente, trouxe muita coisa para nós, tá? Eles trouxeram muitos ensinamentos lá da África, desde o plantio até a colheita, tá? E nós temos o Zumbi, tá? O Zumbi, ele lutou muito pela liberdade dos negros. E ele foi roubado, tá? Ou melhor, raptado, né? E um padre cuidava dele. Quando ele tinha 15 anos, ele mudou seu nome para Zumbi e ele fugiu, tá? Pro Quilombo dos Palmares, que é um dos quilombos mais conhecidos, certo? E ele foi morto, tá? Fizeram uma emboscada para ele e acabaram matando. E nós temos algumas leis abolicionistas, tá? Então aqui a primeira lei, ó, foi Eusébio de Queiroz, onde foi proibido esses navios negreiros entrar no país. Depois nós tivemos a lei do ventre livre aqui, ó, a segunda lei, que quem nasceu após esse ano aqui, ó, eram livres, tá? Depois nós tivemos a lei dos sexagenários, tá? A partir de 1885. O que era isso? As pessoas que tinham acima, né, de 60 anos eram livres. E por último nós tivemos a Lei Áurea, que foi assinada pela princesa Isabel. Mas, gente, mesmo, como eu falei no comecinho, né, desse vídeo, mesmo com a Lei Áurea, não foi fácil, tá? Porque o que era a Lei Áurea? Não existe mais negros, certo? Os negros estavam libertos, vamos pensar assim, mas eles não tinham onde morar, né? Como eu disse para vocês, onde viver, tá? Então eles continuaram sofrendo, pessoal, por muitos e muitos anos, porque assinou-se essa lei, só que não tinham pensado no que fazer com essas pessoas, tá? Então, o que é importante a gente pensar? O quanto esses negros sofreram para nós estarmos onde estamos hoje, tá? Porque a mão de obra deles, escrava, serviu para ir construindo o nosso país. Então, o negro, ele não pode ser visto como um objeto, como uma mercadoria, muito pelo contrário. O negro foi muito importante na nossa história, tá? E ele merece muito reconhecimento. E muitos de nós temos origens africanas, né? Às vezes o nosso tataravô pode ter vindo, né, da África, pode ter sofrido todo esse processo aí, tá? Então nós devemos muito ao negro, certo? Texto que a professora colocou aí na apostila. Então vou começar aqui a leitura, ó. A escravidão no Brasil é marcada principalmente pelo uso de escravos vindos do continente africano. Os portugueses trouxeram muitos negros da África para trabalhar como escravos. Eles eram vendidos como mercadorias aos donos de fazenda. Os escravos trabalhavam muito e eram castigados. Muitos fugiam e passavam a viver em quilombos, povoados no meio da mata, onde eram livres. O mais famoso foi o Quilombo dos Palmares, que era liderado por Zumbi e ficava no estado de Alagoas. Alguns brasileiros iniciaram uma campanha para que os escravos fossem libertados e eram chamados abolicionistas. Os escravos foram utilizados principalmente em atividades relacionadas à agricultura, com destaque para a atividade açucareira e na mineração,
sendo assim essenciais para a manutenção da economia. Que foi o que a professora explicou agora há pouco, né? Nosso país, ele formou-se, né, através da mão de obra desses escravos. Alguns deles desempenhavam também vários tipos de serviços domésticos e urbanos. A escravidão só foi oficialmente abolida no Brasil com a assinatura da Lei Áurea em 13 de maio de 1888. No dia 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, extinguindo a escravidão no Brasil. Os escravos, por fim, conseguiram sua libertação. No entanto, lembra que eu falei? Mesmo tendo sido assinada, gente, não foi um processo fácil, tá? Os fazendeiros não aceitaram isso numa boa. Vamos imaginar que eu fosse uma fazendeira e eu tivesse 1.000 escravos. Vocês acham que eu ia aceitar numa boa perder 1.000 escravos? Claro que não, né, galerinha? Então, houve muita resistência, tá? A abolição da escravatura não aconteceu do dia para a noite. Vários movimentos antecederam a data. 3 anos antes, em 1885, foi aprovada a Lei dos Sexagenários. Pela lei, os escravos, ao completarem 60 anos, eram libertos. Esta era uma forma de ir gradualmente extinguindo com a escravatura. Será que trabalhando esse monte, vivendo naquelas situações nas senzalas, sendo castigados, porque se você não fizesse algo que o branco queria, você apanhava muito. Vocês acham que tinham muitos escravos que chegavam a completar 60 anos? Você também deve ter ouvido falar da lei do ventre livre. Os filhos nascidos depois do dia 28 de setembro de 1871, após completarem 8 anos, poderiam ser libertados caso o proprietário concordasse. Quem que era o proprietário? O dono da fazenda. Então, se o dono da fazenda não concordasse, né, que você aos 8 anos fosse liberto, você não tinha essa liberdade, tá? Você continuaria escravo. E olha só, o dono dessa fazenda, né, o proprietário desse escravo, ele recebia uma indenização do governo. O que é essa indenização? O governo pagava um dinheiro, tá? Porque ele estava perdendo, vamos colocar, uma mercadoria que ele tinha comprado. Então, o governo criou esse mecanismo como incentivo para a libertação dos escravos, ou seja, né, ele dava esse dinheiro para o dono da fazenda, para que o dono da fazenda concordasse em não ter mais escravo, tá? Concordasse que essa criança não fosse mais escrava, certo? Mas mesmo assim, pessoal, não foi fácil, tá? Alguns fazendeiros pegavam esse dinheiro e continuavam com aquela criança escrava, certo? Então, foi algo, mesmo com essas 4 leis, foi algo muito demorado e algo onde os negros sofreram bastante, tá? Essa fonte é da onde nós tiramos esse texto para vocês. Então, vamos lá. O texto menciona o país de onde trouxeram os escravos. Na verdade, aqui, pessoal, na hora de digitar, aqui não é país, tá? Aqui vamos colocar continente. Opa, deixa a professora escrever melhor, né, gente? Então, aqui, ó. Continente, tá? Por quê? Porque o lugar que eles vieram era um continente, né? Continente. Olha, isso ficou grande aqui. O texto menciona o continente de onde trouxeram os escravos? Menciona, gente? Sim, tá? Então, aqui você pode colocar sim. Quem estava na sala acabou colocando o continente africano, tá? Mas aqui você pode estar colocando sim. 2. Após responder a pergunta anterior, qual que é a pergunta anterior? A número 1. Você conclui que os escravos vieram de onde? Os escravos vieram da... Isso, eles vieram da África, tá? Ou continente africano, que é o mesmo lugar, tá? Então, a África não é um país, tudo bem? A África é um continente onde há vários países.
E lá nós temos a África do Sul. A África do Sul é um país pertencente ao continente africano, tá? 3. Segundo o texto, o que eram os quilombos? Qual era o principal quilombo e por quem era liderado? Vejam que aqui na 3 eu quero 3 respostas. Eu quero que vocês expliquem o que eram os quilombos, qual o principal quilombo e quem liderava. Quem liderava o quê? Esse quilombo principal. Então, para essa resposta, eu quero que vocês leiam esse trecho aqui, ó. Tá? Eu quero que vocês leiam todo esse trecho que vai explicar o que é quilombo, qual é o mais conhecido, né, o mais famoso e quem liderava esse quilombo, certo? O pessoal lá da sala não queria ler, viu, gente? Ficava perguntando várias vezes para a professora e eu sempre falava, ó, volta ali e leia esse trecho que lá vai estar explicando, tá? Então, leiam muito atentos essa parte que a professora marcou para você responder aqui, ó, número 3, tudo bem? 4. Quais eram as principais atividades que os escravos eram obrigados a executar? Também está lá no texto. Eu vou até mudar a cor aqui, ó. Vou colocar o rosa, tá? Vou passar aqui rosa por cima. Então, quais eram as principais, né, os serviços que ele tinha que fazer? Então, eu quero que vocês leiam essa parte aqui, ó. Tá? Que vai estar explicando bem onde eles trabalhavam, certo? E aqui, 5. Explique com suas palavras como ocorreu o processo de abolição da escravatura no Brasil. Vocês viram que foi um processo muito longo, onde nós tivemos 4 leis, certo? Então, para isso, eu quero que vocês voltem aqui no texto, ó, e façam a leitura, tá? De toda essa parte aqui, ó. Certo? Ai, professora, mas é muita coisa. Mas a hora que você lê isso aqui, você vai entender, tá? Aqui só está falando de 3 leis, tá? Ela não está falando da lei Eusébio, tudo bem? Mas você pode estar explicando, tá? Que houve pessoas, né, os abolicionistas, que começaram a se movimentar para que esses escravos tivessem a liberdade. Nós tivemos a lei dos sexagenários, onde quem tinha mais de 60 anos não era mais escravo. Depois nós tivemos a lei do ventre livre, que a criança ao completar 8 anos, se o dono da fazenda concordasse, ela era livre, né? Porque o governo pagava dinheiro para esse dono de fazenda, né? Para quê? Para incentivar que outros fazendeiros ou até mesmo esse fazendeiro libertasse outros escravos, certo? E que por último nós tivemos a Lei Áurea, assinada pela princesa Isabel. Então, se você tiver dúvida para responder aquela, escuta esse vídeo, tá? Assista esse vídeo várias vezes. A professora na sexta-feira também colocou outros 2 vídeos que vai explicar também sobre esse processo da abolição, tá? E 6, vou mudar minha cor aqui novamente, ó. Vou colocar o vermelho. De acordo com o texto, quais foram as 2 principais leis criadas para acelerar o processo de abolição? Para acelerar, tá, pessoal? Então, não é aquela que, pôs fim, tudo bem? Então, para acelerar, nós tivemos essas 2 aqui, que a professora até já destacou, ó. Lei dos sexagenários e a lei do ventre livre, tá? Então, aqui, o que você vai fazer? Você vai escrever, lá na 6, tá? Lei dos sexagenários. Você vai colocar isso, 2 pontinhos e explicar o que era. O que era essa lei? A pessoa, quando completasse mais de 60 anos, era livre. E depois você vai colocar lei do ventre livre. O que era? A criança, ao completar 8 anos, se o dono dela concordasse, ela era livre, tá? A mesma coisa que eu falei lá na 5. Se você tiver dúvidas ainda, volte e assista esse vídeo novamente, tá? E aqui nós colocamos um mapa, olha só, do continente africano, tá? Para quê? Para que vocês conheçam esse continente e conheçam alguns países que pertencem a esse continente, tá? Faça a leitura aí, pode ser que vocês já tenham ouvido aí na televisão, em filmes, vários nomes, tá? Olha aqui, África do Sul.
né, o país que a professora comentou durante o vídeo, certo? Qualquer dúvida é só mandar mensagem para a professora.